Olá pessoal, então hoje é a terceira aula de harmonia e a gente vai trabalhar com algumas questões introdutórias de acústica na primeira parte. Vou dividir em dois vídeos novamente. Provavelmente a segunda parte, mesmo assim, vai ficar um pouco extensa e, enfim, assistam no tempo de vocês, repartindo e enfim, também o material está online e dá para vocês consultarem muita coisa nos slides. Eu procurei fazer eles bastante, enfim, diferentes do que eu utilizava em aula ao vivo, para tornar um pouco mais autônomo o uso. Se tiver algum problema em usar, alguém me escreveu que tinha tido dificuldade em clicar, me fala, tá? Porque realmente é algo um pouco experimental que eu estou fazendo, né? E a ideia é que funcione. Bem, vamos lá e qualquer coisa me escrevam com relação a essas coisas, tá? É bom eu saber se está dando problema. Então, a aula de hoje eu vou dividir em duas partes, como eu disse, e nessa primeira eu vou falar de algumas questões introdutórias de acústica e na segunda parte eu vou entrar em sistemas de afinação e temperamento. Então, a segunda parte é um outro vídeo, correto? Então, essa aula 3.1 a 3.2 é sobre sistema de afinação e temperamento. Quer dizer, é um assunto só, mas eu organizei dessa maneira para facilitar. Só antes de entrar, quer dizer, por que nós estamos tratando dessas coisas? Eu acho que vai ficar um pouco mais claro, especialmente no final da segunda parte, mas a gente já viu alguma coisa sobre esse mundo pitagórico na última aula, e a partir de uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, quase histórica, né? Mas também, sei lá, reflexiva. Hoje a coisa é um pouco mais matemática, tá? E a minha ideia não é que vocês, enfim, quem tiver alguma dificuldade a digerir essas coisas, eu não quero que se torne muito difícil. Então, eu montei também duas páginas que estão linkadas tanto lá em aula 3, na página da disciplina, quanto nos slides da segunda parte da aula, para duas páginas que dá para testar sistemas de afinação e temperamento utilizando o teclado do computador, tocando como se fosse um pianinho, ou tocando peças do cravo bem temperado. E aí você pode trocar lá a afinação e escutar. O som não é dos mais bonitos, porque é um som de síntese bastante dura, assim, bastante estática em termos de espectro. Mas o bom é que dá para perceber as questões de batimentos, enfim, coisas que nós vamos falar aqui. Tá? Bem, então, voltando aqui. Os tópicos dessa primeira parte são esses, né? Vamos falar um pouquinho sobre sistemas vibratórios e ondas estacionárias, modos de vibração e série harmônica e interferências e batimentos. Bem, então, por que nós estamos falando de sistemas vibratórios, né? O que são essas coisas? Dentre outras muitas, os instrumentos musicais são sistemas vibratórios, né? Mas também as salas de concerto, pontes, estruturas que têm alguma mobilidade, tá bom? Então aqui é um trechinho desse livro de... Opa, deixa eu sair da frente da aula, né? Ainda estou aprendendo a usar essas coisas aqui. Bem, então esse livro aqui, na verdade aqui, né? Instrumentação na música do século XX, é um livro de orquestração e instrumentação bastante único, e ele aborda questões de acústica, questões de organologia de uma maneira bastante criativa. Tá? Então, ele fala aí, né, o que são sistemas vibratórios, ele começa. Né? Se você tem um instrumentista, um instrumento, a gente pode pensar que o instrumentista ele é um mecanismo primário de excitação do sistema. Ele
transmite energia para o instrumento dele de alguma maneira. Então, ao palhetar um instrumento, ao arquear um violino, você está transmitindo uma força do seu corpo para ele. Claro que para a voz, aí se mistura o que é instrumentista e instrumento, né? Mas, enfim, a ideia é essa. Depois, na parte do instrumento, a gente tem um sistema vibratório gerador e um sistema vibratório ressonante. Então vamos lá que ele vai explicar. Então, o mecanismo primário de excitação permite a atuação direta do instrumentista na geração, modelagem e controle do som. Por exemplo, pinçar, percutir, friccionar uma corda ou gerar fluxo de ar, fazer palhetas vibrarem num clarinete, ou, como na flauta, soprar contra uma fenda. Quando você sopra contra a fenda, você cria um feixe de ar que também tem uma oscilação. Então, tudo isso são fontes precursoras, né? Você transmite uma energia ao instrumento e ele começa a vibrar. É um sistema que vibra, que oscila. O gerador, que também pode ser excitador ou transdutor, dependendo do instrumento, é qualquer parte de um instrumento que é incitada pelo instrumentista a oscilar ou vibrar. Então ele dá o exemplo aí das cordas, palhetas num clarinete, superfícies de um tambor, né? Enfim, tudo isso são a parte excitadora do instrumento. E aí, no instrumento de sopro, por exemplo, a trompa, o lábio, ele é o próprio excitador, né? Quer dizer, em vez de você ter uma palheta como um clarinete que vibra, é a vibração dos lábios, principalmente metais de geral, funciona assim, né? E o ressonador ou o acoplador, depende também do tipo de instrumento, é a parte que dá uma conformidade a essa vibração inicial. Então é o tampo e toda a cavidade harmônica de um violão, a tábua harmônica, enfim, e a cavidade mesmo de um piano, e aí vai. Depois lê com calma, tá? Eu acho interessante pensar nisso aí. Bom, então o que é onda estacionária? A segunda parte desse tópico aí. Quando um sistema desse vibra, né, a gente transmite energia nele e, dependendo do comportamento do sistema vibratório, algumas frequências vão ser realimentadas, elas vão, enfim, elas vão ressoar nesse instrumento e outras vão ser abafadas. Então, num violão, por exemplo, né, você tem a unha que você transmite um certo ruído para a corda. E então, o que eu falei, né, dadas as características, certas frequências tendem a ressoar devido à formação de ondas estacionárias. Então, a corda começa a vibrar naquela frequência ali, porque a dimensão dela, a grossura, o tanto que ela está esticada, enfim, esses fatores todos fazem com que ela vibre numa determinada frequência, né? Se você tem dois violões afinados na mesma, exatamente igual, se você toca o Lá de um, o outro, sem que você toque, vai vibrar também, porque a energia está sendo irradiada. Ao lado, né, a energia acústica bate no instrumento e aquela corda ali, ela vibra bem naquela frequência, né? Ela ressoa aquela frequência. Por isso que ela começa também a ressoar aquela onda com aquela frequência, tá? Pois leiam com calma. E eu botei vários exemplos em vídeo. Às vezes, não sei porquê, se eu clico um pouquinho do lado, não toca, tá? Eu não vou tocar esses vídeos todos, não faz sentido. Vocês têm os slides para tocar, mas aqui dá para ver as ondas estacionárias numa piscina, tá? Então eles transmitem energia aí, você vê exatamente a onda se comportar de maneira estacionária.
Aqui tem esse fenômeno numa ponte, quer dizer, aquilo que a gente quer num instrumento, que a gente quer talvez um determinado tipo de sistema acústico, né, que ele vibre bem numa determinada frequência. Então, né, você quer uma corda que vibre bem, né, que seja homogênea, que ela tenha uma afinação bastante definida. Numa sala, num prédio, numa ponte, é perigoso. Né? Então depois vocês olham aí. Não chega a cair não, mas dá para ver. Esse exemplo aqui é muito legal porque mostra como é que se você vai mudando a frequência, a corda muda o modo de vibração dela. A gente vai falar de modo de vibração, mas dá para ver a onda estacionária. Aqui ele tem um sisteminha de tensionador que ele pode mudar, né? Como se fosse a tarraxa do violão, do violino. E ele vai mudando a frequência com que um motorzinho aqui nesse cantinho aqui vai fazer essa corda vibrar. E aí você vê que quando bate com a frequência da corda, né, com a tensão e todos os parâmetros que ela tem, ela vibra de maneira mais regular e enfim, ela entra num modo de vibração. E aqui dois exemplos em coluna de ar. Tá? Aqui é uma garrafa PET com isopor dentro, um alto-falante ligado nela. Então você vê que quando acerta a frequência com a frequência ressonante do tubo, a gente vê as zonas de pico de onda e de nó, né, onde não há tanta vibração, a pressão do ar ela é estável naquele ponto ali do tubo. E aqui é a mesma coisa, só que o tubo tem gás inflamável e fogo. É legal porque dá para ver, né, esse comportamento aí que a gente não costuma pensar visualmente nisso em instrumentos de sopro. E aí dá para ver melhor, tá? Bem, depois vocês olham aí. Bem, o segundo ponto, então, dessa primeira parte é sobre modos de vibração harmônicos e série harmônica. A gente já falou um pouco disso na aula passada, quando abordou o monocórdio e Pitágoras ali fazendo os experimentos, né? Então, num sistema vibratório ideal homogêneo, aliás, um sistema, né, ele vai possuir diversos modos de vibração. Eu não botei esse exemplo aí, mas no YouTube vocês vão encontrar placas que as pessoas colocam algum tipo de pó, né, alguma coisa branca, que dê para ver bem numa superfície escura, e liga um alto-falante embaixo. E você vê os desenhos que se formam, que são o ponto onde a vibração ela é como o nó de um harmônico no instrumento de corda. Ali há pouca tremulação da superfície, então o sólido, né, o pozinho tende a ficar ali e não ser jogado para fora. Isso acontece em qualquer sistema, né? Uma sala de festa, um salão de festa, às vezes o salão de festa é mal projetado, você bate palma, que é ruído, é cheio de frequências, e se escuta quase como uma corda metálica vibrando. Significa que tem um modo de vibração que não deveria ter num salão de festas, né? Deveria absorver, dissipar um pouco mais as frequências, as ondas acústicas, enfim, de maneira mais homogênea. E, enfim, você está encontrando, na verdade, um modo de vibração, né, daquele sistema ali. Então, se a gente tem, por exemplo, um instrumento de corda, né, e eu provoco essa corda, ela vai vibrar primeiro num modo de vibração mais básico, que corresponde à movimentação daquela massa ali de maneira homogênea, quer dizer, tem um deslocamento integral, né? Ela vai assim e volta assim. Isso é um movimento, na verdade, né? A gente vê estático, mas tem uma onda que está sendo irradiada ali. Mas, ao mesmo tempo, isso
às vezes difícil de imaginar, né? Essa corda está vibrando em múltiplos modos de vibração. Então ela tem um outro comportamento que é fazer isso aqui. A metade dela vai ficar mais estática e você vai ter picos e vales nas extremidades. Isso na metade, no terço, no quarto, é o que o Pitágoras descobriu de maneira experimental ao manipular o monocórdio. Então eu tenho proporções de divisão da corda em partes, em números inteiros. Vibra inteiro, a metade, o terço, o quarto e assim vai. Cada divisão dessa da corda corresponde a uma multiplicação das frequências. Então, é isso que vai estar aí. Deixa eu ver se consigo colocar só um trechinho, tá? Another way to look at resonance is to look at what are called modes of vibration on a string. A mode is just, which I've already found out to be. Então aqui ele vai começar a fazer vibrar, isso é um alto-falante com um palitinho, e vai ir mudando a frequência. Então a gente vê primeiro o primeiro modo de vibração, em que a corda vibra integralmente, aí é uma 11 Hz, tá? No meu exemplo em cima era 10 vezes tudo isso, né? Então, primeiro modo de vibração. Depois ele vai continuar aumentando a frequência, e quando chegar em 22, a gente vai ver o segundo modo de vibração. Tá? E assim vai. De novo, vou deixar para vocês assistirem por conta própria. Tá? Lembrem que está tudo lá na página da disciplina. Depois, se eu conseguir, eu vou colocar os links aqui pelo YouTube, mas, enfim, tá lá, tá bom? Vocês podem percorrer os slides. Toda vez que toca um vídeo, às vezes tem que clicar fora para conseguir continuar passando as páginas do slide, tá? Bem, essa série de alturas, então, que eu obtenho a partir de uma fundamental e da divisão desse sistema em partes, em divisões iguais de um modo de vibração, do primeiro modo de vibração, em múltiplos da frequência desse modo de vibração, então é uma relação inversa, tá? É o que gera a famosa série harmônica. Então aqui, então aqui eu fiz um videozinho em que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma nota Mi grave, é esse Mi aqui, tá? É o primeiro Mi suplementar inferior da clave de Fá. Aqui está uma 15ª abaixo, tá? Então tem que... desculpa, um Dó. O cansaço, me desculpe. Tá. Então eu tenho um Dó aqui, né? Seria 2 linhas suplementares abaixo, tá? Da clave de Fá. E eu pego a frequência dessa nota, 65,40 Hz, e multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, por uma série aritmética que vai de 1 a 32. Então essa multiplicação aqui. Depois eu pego essa frequência e transformo em nota de novo, para eu poder escutar essas alturas. Aqui vai estar com uma aproximação microtonal, não é exatamente a altura, mas dá para a gente escutar a série harmônica com sua complexidade. Se vocês forem fazer isso num piano, vocês não vão escutar a série harmônica de verdade, porque o piano ele não é afinado de uma maneira que dê para escutar as microtonalidades, né? Quer dizer, na verdade, as relações intervalares naturais da série harmônica. Opa. Deixa eu tentar clicando no meio aqui. Então aqui eu estou só mostrando essas coisas, tá? O Dó. Então ali eu vou transformar em frequência, multiplico pela série de 1 a 32, transformo de novo em nota, e aí eu vou ter
essas notas aí. Bem, antes da gente ver, né, na segunda parte da aula como é que essas escalas e sistemas de afinação podem ser derivados a partir da série harmônica, a gente precisa falar muito rapidamente como é que essas ondas vão interagir num meio qualquer. Na verdade, é a partir disso que os primeiros Pitágoras, enfim, as primeiras experiências foram feitas de tentar se compreender como é que eu posso encontrar relações consonantes e dissonantes, né, entre duas alturas. E aí, depois nós vamos ter que voltar nesses termos. Aqui nós estamos falando de consonância e dissonância em termos bastante físicos. É consonante uma coisa que... nós vamos ver daqui a pouquinho, mas... que tem um comportamento de vibração em que as ondas estacionárias e os modos de vibração coincidem, sem nenhum tipo de defasagem, e é dissonante sobreposições de ondas, dissonantes sobreposições de ondas, em que a gente acaba escutando fenômenos resultantes, que a gente vai chamar de batimentos, já vamos chegar lá. Então, o que é a interferência entre duas ondas, né? Quando duas ondas se sobrepõem no meio, que há uma corda, um espaço, duas ondas, mesmo num rio, num lago, né? Os padrões de pico e de vale, eles se sobrepõem e se somam. Então aqui eu tenho um exemplo disso com luz, né? Na descrição ondulatória, né, eu consigo ver que em alguns momentos eu tenho uma interferência construtiva, eu vejo mais luz, quer dizer, a luz ela aparece, e em outros momentos ela vai se anular. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho numa animação. Então, é isso, né? Quando a soma de um determinado ponto, né, que eu estou vendo, um determinado ponto nesse meio, se dá entre dois picos ou dois vales, ou seja, mais com mais ou menos com menos, eu vou ter uma amplificação, quer dizer, esses dois pontos vão se somar, e eu falo de interferência construtiva. Se eu tenho positivo com negativo, de alguma maneira a magnitude resultante vai ser um pouco atenuada. E aí a gente fala de interferência destrutiva. Então aqui é um bom exemplo. Né? Eu tenho a onda verde e vermelha. A vermelha está estática, né? E eu vejo a verde se locomover. Não vou entrar em muitos detalhes disso, mas eu posso pensar que as duas estão simplesmente andando, só que uma está mais lenta que a outra. Tá? Vocês podem imaginar que essa vermelha está em movimento e a verde está no movimento mais rápido. A onda resultante é a onda azul. Então vocês veem que tem momentos em que ela fica atenuada, por exemplo aqui o verde é positivo e o vermelho é negativo, né? Só que o verde é um pouquinho maior do que o vermelho, então aqui dá um picozinho, né? Um pouco menor, né? E aí a gente já vai ver aqui uma ondulação em escala maior, que é essa aqui, que eu vejo como se a amplitude da onda azul aumentasse e diminuísse, que é o batimento, nós vamos ver. Tá? Então, quando as frequências dessas duas ondas são muito próximas, né, eu tenho esse fenômeno que o padrão de interferência entre elas, isso entre duas ondas harmônicas, tá certo? Não, eu posso ter uma onda que ela é ruidosa, mas entre duas ondas harmônicas eu vou ter esse comportamento de batimento. Então, mesmo que eu não consiga perceber individualmente, por exemplo, um Lá 440 Hz e um Lá 441 Hz,
Se eu toco os dois separados, talvez eu não consiga distinguir tão bem se um está mais agudo que o outro, enfim. Agora, se eu tocar junto, eu vou escutar essa oscilação resultante, wah, 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 que é um trêmulo, no fim das contas, né? Então, depois leiam aí, tá? E aqui eu tenho um exemplo, quer dizer, é a mesma onda sobreposta, as mesmas ondas sobrepostas de 44 e 44,5 Hz, essas duas de cima. E embaixo é a soma delas. A única diferença das duas figuras é que aqui eu tenho uma extensão de 3 segundos disso e aqui 1 segundo. Então aqui eu consigo ver, enfim, um período e meio, né, desse batimento. E aqui eu vejo o som um trecho menor. O que acontece? Né? Eu vou perceber uma coisa aqui de 0,5 Hz, quer dizer, a diferença entre essas duas frequências, modulando em amplitude. 0,5 Hz significa que eu vou ter um pulso, né, a cada 2 segundos. Então, uó, uó, uó. Quando a gente afina um violão, a gente às vezes usa batimento justamente para orientar, né, a nossa escuta para conseguir afinar. E aqui tem alguns exemplos, tá? São dois diapasões com afinação levemente diferente. E aqui é um outro exemplo, quer dizer, no início do vídeo também tem isso, mas aqui é com dois alto-falantes e geradores de onda. Bom, voltem com calma aí, olhem, dêem uma olhada nos slides, percorram com calma e eu volto com a segunda parte da aula, ok? Obrigado, gente.